Boa noite. Hoje estaremos comemorando mais uma vez o Natal. Falamos nas outras lives sobre o Natal e hoje vamos dar continuidade. Então é com muita alegria que chegamos a ter vocês para meditarmos em uma data tão interessante para nós como cristãos. Então é a Quarta Igreja Batista, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, chegando a ter vocês, meus queridos, com mais uma live na convicção que só Jesus Cristo salva. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite a você que está conosco. Boa noite a você que está sempre... queremos desejar uma boa noite a você que está sempre nos acompanhando. Nós estamos aqui de vermelho propositalmente, porque nós, tanto na terça quanto hoje, estaremos falando sobre Natal, né, pastor Renato? Verdade. E hoje o nosso assunto, ele é sobre o Natal, as melhores canções de Natal. Então hoje nós estamos na Varanda com Deus, dia 23 de dezembro de 2021, às 19h30, pela Quarta Igreja Batista. E vocês sabem onde nós estamos? Nós estamos em Paranaíba, na casa do Caleb e da Renata. Caleb e Renata, a 400 quilômetros da capital, Campo Grande, onde nós moramos, e de Três Lagoas, onde estávamos, a 175 quilômetros. Olha, é com muita alegria, porque estamos comemorando esse ano Natal, essa data tão festiva. Primeiro Natal na casa do Caleb, né? Mundialmente falando, na casa do nosso filho, que estava no Brasil, lógico, mas lá longe, em Macapá, 13.000 quilômetros de nós. E hoje estamos muito alegres mesmo, porque estamos comemorando. Vamos passar conosco nosso filhão Timóteo, também a família da Renata, vai ser nossos netos, um motivo de alegria. Então fique conosco que estaremos falando sobre, mais uma vez, sobre o Natal, e você não pode deixar de participar conosco, ok? No final, logo no início, mas também no final, estaremos orando por você. Isso. E eu acho que vai ser muito gostosa a nossa live de hoje, porque nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Mas antes, vamos ver os nossos aniversariantes. Não podemos esquecer. E nós tem tanto aniversariante que eu tenho que cuidar para não esquecer de ninguém. Ontem aniversariou a Elisângela Cabral. Olha. Então, nós desejamos tudo de bom na sua vida. Hoje está aniversariando o nosso primo Euler. Euler, Deus te abençoe, meu irmão, né? Meu primo, nosso primo. Hoje é aniversário dele também. Hoje também aniversaria Regiane Daniel Clark. É filha, né, do pastor Clark. É verdade. Que saudade desse homem de Deus. Ela está completando aniversário que hoje. Que legal, olha que bonito, que bonito. Como nossa live, nós vamos ter live só na terça-feira, então nós vamos falar dos aniversariantes desse final de semana, até segunda-feira. É verdade. Então, dia 24, amanhã, aniversaria Maria Laurinda Vargas. Olha, então, irmã Maria, da família Vargas. Que Deus abençoe. Amém, amém. É uma jovem, né? 29 anos. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Dia 25, Reinaldo Freire estará aniversariando. Que Deus te abençoe. Bem jovem. Dia 25 também nós temos Giovanni Coelho. Olha, Giovanni, lá de Buriti, na época congregava ali, né? Que Deus te abençoe. Então, Giovanni também está cumprindo aniversário dia 25. Dia 26, nós temos a Silvana Ramos. Eu confundi a Silvana, que está em Portugal, ou a irmã dela? É a Silvana. Então, a Silvana, dia 26, Silvana, estará completando domingo, né? Mais um ano de vida. E também, dia 26, a Gabriele Andrade, irmã da Dani. Olha que legal, do Cido. Não, sobrinha do Cido. Ah, isso é verdade mesmo. E agora fugiu, né? E então a Gabi, né, que a gente fala, é verdade, ela está completando aniversário no domingo. E na segunda-feira nós temos o Ricardo Evandro, que é meu primo lá de Ponta Porã. Olha, Ricardo, filho do tio Max Chamarli. Então, nós temos, bastante aniversariantes, né? Bastante. E nós temos também hoje, completando
4 anos de casado. É, do Leandro, e a nosso Nathalie. sobrinho. Isso, Nos 4 deu anos. um nos deu- sobrinho neto muito lindo, e como está É desenvolvendo, verdade. né? E voltando ao caso da Silvana, na realidade a Silvana é que está em Três Lagoas, Ah, é, a Silvana. Rosana que Ah, é a está em Rosana. Portugal, né? Então, quem está fazendo aniversário é a Silvana. Que está em Três Lagoas. Então, é que está em Três Lagoas. Bom, mas que Deus abençoe todos os nossos aniversariantes, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam ser grandemente abençoados por Deus. Amém. E ficamos contentes de poder estar nos lembrando do aniversário de vocês. Nós estamos direto pelo Facebook e também estaremos gravando para posteriormente jogar no YouTube. Nós não Que estamos, o está YouTube não está nos aceitando. Então, nós vamos falar, vamos orar. Orar também, aproveitando para orar em prol, continuar orando pelo das nosso pessoas que estão enfermas. pastor Valmiro, que está enlutado, os seus filhos. Também orar pelo Cardoso, que está se recuperando de sua saúde física, da nossa irmã Virgínia, que também está se recuperando, da nossa Nilzete, que teve cirurgia, e a esposa do pastor João, né? Valdez, a nossa irmã, esposa do pastor Ema, o pastor João Valdez, e também a Geise, não é? A Geise, temos orado por você, Geise, tá? Deus abençoe. E a irmã Damiana, que está se recuperando também da sua saúde física ali em Três Lagoas. Queremos também pedir que você, meu amigo, meu irmão, pode orar. Onde você estiver, você pode também falar com Deus e colocar as suas necessidades no altar do Senhor. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar. Pai Santo, queremos te glorificar por este momento, quando o Senhor nos concede a graça de fazermos uma ótima viagem de Três Lagoas aqui a Paranaíba, 175 quilômetros, viagem maravilhosa, sob os teus cuidados e a tua proteção. E mais ainda, pelo fato de chegarmos aqui e encontrarmos nosso filho, nossa nora, na expectativa de receber o seu irmão, pastor Timóteo, a Silvia, nossos netos, os seus sogros, seus cunhados. Ó Pai, nos dê dias agradáveis aqui, que possamos nos alegrar e te louvamos pela vinda do Caleb para mais perto, Pai, e também aqui em Paranaíba. Muito obrigado a Deus pelo tempo que ele passou ali no Amapá, em Macapá, e agora está conosco aqui. Traga o Timóteo e a sua família, pastor Timóteo e a sua família, amanhã cedo, sobre os teus cuidados, de Campo Grande aqui, e aqui possamos nos alegrar. E queremos colocar em teu altar todos esses pedidos, esses nomes que citamos aqui, para que também possa receber do Senhor aquilo que estejam precisando. Guarda-nos, ó Pai, livra de todo mal e usa-nos no decorrer desse momento aqui, para que corações sejam alcançados para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, que nós clamamos por cada pedido que estão fazendo neste momento. Em Teu nome, Jesus, clamamos, ó Pai eterno. Amém. 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 Então, como nós vamos falar sobre canções de Natal, a nossa primeira música hoje fala de Maria. Maria foi uma mulher abençoada por Deus e que abençoou o mundo. Amém. Porque foi um vaso escolhido, foi um veículo de bênçãos, né, para cada um de nós, porque trouxe Jesus. Amém. Vamos ouvir essa música, essa canção que agradece a Deus pela vida de Maria. Amém. A Deus serva submissa, viveu ao Senhor sempre rendida. Bendita entre as mulheres, exemplo será para sempre. Bendito é o fruto do seu ventre. Alcançou graça no Senhor. Ela disse em seu coração:
poder divino virá a salvação desse menino. Alcançou graça no Senhor. Ela disse em seu coração: engrandece, alma minha, meu Deus e meu Salvador, pois sua graça e misericórdia são de geração em geração. Engrandece, alma minha, meu Deus e meu Salvador, pois sua graça e misericórdia são de geração em geração. Maria realmente foi uma grande serva do Senhor. Tremendo, tremendo. E nós vamos ver alguma coisa hoje. Está conosco o Wellington, a Olha, que Deus Rita. abençoe. A Rita disse que na terça não conseguiu entrar. Olha, Rita, eu acho que está todo mundo meio que É. de folga em é casa. verdade. Está é verdade. sobrecarregada a internet, né? Eu nem sei se realmente hoje em dia continua sendo assim. É. Mas tá difícil, nós não estamos conseguindo jogar direto no YouTube, então nós estamos fazendo o Facebook e estamos gravando e mais tarde postamos no YouTube para quem É quiser verdade. assistir também. Bom, o nosso tema de hoje é as melhores canções de Natal. Quando a gente fala assim, a gente pensa que o quê? Que nós vamos falar sobre música. Mas Mas não deixa de ser sobre música também, né, cântico, pastor? sem dúvida, sem dúvida. São Exaltação. cânticos, exaltação a Deus e tudo. Só que vamos falar de um cântico diferente. Nós temos o louvor musical, como expressão espontânea. E essa expressão de louvor já era desde os tempos bíblicos, os tempos de Jesus. Sempre que alguém recebia uma graça de Deus, então expressava sua gratidão com salmos, palavras de louvor ao Senhor. E era assim que o povo antigamente se expressava. Quando Jesus nasceu, apareceu com o anjo uma multidão de coro celestial, de anjos, louvando a Deus, conforme está escrito ali em Lucas 2, verso 13. Então, o nascimento de Jesus foi motivo de louvor no céu e na terra. E nós vamos falar hoje sobre 3 pessoas que cantaram louvores a Deus quando Jesus nasceu. E com as suas palavras, né, nós podemos aprender como devemos celebrar o Natal. Então, tudo que sai da boca do cristão, tudo que sai para louvar e glorificar a Deus é um cântico de louvor, é um hino ao Senhor. Então, quando nós falamos em música, estamos dizendo que nós vamos falar de 3 pessoas que expressaram esse louvor a Deus em forma de canção. E vamos ver, pastor Rinaldo, vamos começar fazendo uma pergunta para você que está nos ouvindo. Como é que você celebra o Natal? E nós vamos refletir hoje sobre 3 relatos de pessoas que expressaram esse louvor a Deus e se tornaram em cânticos essa expressão de louvor. Então, nós vamos ver quem você acha que foi a primeira pessoa, pastor Rinaldo, que expressou esse louvor a Deus. Quando olhamos para o texto que vamos ler e vamos comentar nesse primeiro tópico, que é louvor de alma, no encontro de Maria visitando Isabel, quando estava grávida para receber o menino Jesus, e ali Maria se encontrou com a sua prima.
E ali, quando, naquele diálogo das duas primas alegres, porque estava grávida, e também Isabel também estava grávida, não é? De João, e foi quando Maria reconhece a grandeza desse Deus. E o texto diz claramente lá no capítulo 1 de Lucas, de 46 a 56, algo tremendo. Preste bem atenção. Nós vamos jogar na telinha para que eles Joga, é leiam verdade. conosco, É verdade. Diz o texto: a minha alma engrandece ao Senhor. Maria falando. Agora vamos refletir. Cada versículo, ou pontuar esse texto. Leia, Ivone, vamos pontuar esse texto. Você quer que eu leia? Leia. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos do pensamento de seus corações, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou aos nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E ficou Maria com ela quase 3 meses e depois voltou para a sua casa. Olha que coisa tremenda. Maria testemunhou alegremente do que Deus tinha feito nela, ou podemos falar claramente aqui. Ela alegremente glorifica a Deus pelo que o Senhor fez. E também o texto nos mostra claramente o que ele ainda iria fazer. A canção deixa claramente dizendo no versículo 48, ele contemplou a humildade de sua serva. Deus se manifestando na vida de Maria, porque viu nela uma pessoa humilde. Ela reconheceu a simplicidade de Deus olhar nela e ver a pessoa que seria a mãe do Salvador. Olha, Deus contemplou na humildade da sua serva. Também mostra nos versículos 49, fez-me grandes coisas. Que coisa tremenda, que coisa linda. Também mostra aqui Maria testemunhando, agiu com o seu braço valorosamente, isto é, o seu braço valoroso, poderoso. Já pensou? E mostra aqui no versículo ainda 51, dispersou os soberbos. Então, você quer ser usado por Deus, meu amigo, meu irmão, seja uma pessoa simples. Não dê lugar à soberba. É o que Maria nos mostra aqui, não é? Também diz claramente, exaltou quem? Os humildes, inclusive ela. Já pensou? Ela recebe a incumbência de ser a mãe do Salvador. Também nos mostra aqui algo tremendo. Fechou o quê? Aliás, fechou de bens os famintos. Quando olhamos no texto que Maria falou, Deus sempre atende aqueles que estão necessitando, que estão precisando. E diz lá no versículo 54, amparou a Israel. No versículo 54 diz assim, claramente, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se de sua misericórdia. Deus usando sempre um povo, que é o povo de Israel, o povo dele, para se manifestar e saciar as necessidades do seu povo. Que coisa tremenda.
E diz lá no versículo 50, Maria exaltou também a misericórdia e a graça de Deus, como diz o versículo 50. E a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. E Maria o temia, e Deus, sem dúvida, se manifestou nela, e através dela veio Jesus. Mas ela tinha algo aqui tremendo, que era uma pessoa humilde, e reconheceu o poderio de Deus, o Todo-Poderoso. E diz o texto claramente, atentou para a sua serva. Então, sem dúvida, Maria reconheceu que Deus era Senhor e ela era simplesmente uma humilde serva. Que coisa tremenda. Então, o Cântico de Maria é conhecido pela palavra latina Magnificat, que significa a minha alma engrandece. Maria louvou a Deus de toda a sua alma quando soube que ela teria um filho da parte de Deus. A emoção era tão grande que ela não poupou palavras para expressar sua alegria. Ela não teve dúvida ou medo algum, mesmo sabendo de sua fragilidade, da sua condição social, caso as pessoas não acreditassem nela, porque ela não era uma autoridade, ela não era alguém conhecida. Então, às vezes, nós ficamos com a cabeça tão cheia de pensamentos e ansiedades, com coisas para fazer para o Natal, que nós não paramos para louvar aquele que veio ao mundo para nos salvar. Com Maria, nós aprendemos que não devemos encher a nossa mente de preocupações como contas, compras para o Natal, e sim dedicar toda a nossa atenção ao Senhor em agradecimento por sua salvação através de Jesus. Então, neste Natal, louve ao Senhor com toda a sua alma, porque o louvor de Maria é um louvor de alma. Ela disse, a minha alma engrandece ao Senhor. Então, nós temos esse primeiro cântico, que é o Cântico de Maria, que é o louvor da alma de Maria. E ainda dentro do contexto que Maria é o louvor de alma, né, de espírito, ela diz claramente, a minha alma engrandece ao Senhor. Ela reconhecia Deus como Senhor de sua vida. E no versículo 47 também quero frisar isso aqui, deixar bem claro para os irmãos, coisa tremenda para os amigos. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É o sinal que Maria também necessitava de quê? De um Salvador. E agora podemos ver aqui que no cântico de Zacarias, quem foi Zacarias? Estaremos comentando sobre o assunto. E aqui mostra o louvor do Espírito, bendito seja o Senhor. Por que, Ivone? Zacarias fez também, como Maria, um cântico de louvor ao Senhor. E ele disse, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia aos nossos pais e para lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai. Então, o cântico de Zacarias é conhecido pelo termo latino Benedictus, por causa do seu início, que diz, bendito seja o Senhor. Então, Zacarias havia ficado mudo, sem falar, durante a gravidez de sua esposa Isabel, porque ele duvidou das palavras do anjo Gabriel, né, que diz que ele haveria de ser pai, né, e viria um filho. Então, mas o versículo 67 declara que Zacarias proferiu esse cântico e ele estava cheio do Espírito Santo. E em suas palavras profetizou a respeito de seu filho João Batista, que estaria preparando o caminho para o ministério de Jesus. Então, Zacarias foi também um pai bendito e abençoado, assim como sua esposa Isabel, porque dos dois, vieram o quê? João Batista, que foi aquele que batizou Jesus, aquele que foi anunciando que viria atrás dele, aquele que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então,
a vida de João Batista também foi uma vida santificada, uma vida diferenciada. E Zacarias, por ele duvidar da anunciação do anjo, ele ficou mudo, né? Não que ele quisesse ficar mudo, né? Foi como se... Podemos dizer que foi um castigo? Foi uma correção para ele. Uma correção, Uma correção. É verdade. Por ele Uma ter disciplina, duvidado da palavra do anjo, então o Senhor o emudeceu. Então, em nossas vidas, às vezes, nós ficamos mudos como Zacarias. Quando nós não cremos e nem louvamos ao Senhor, ou não temos prazer em abrir a nossa boca para cantar louvores a Deus. Então, as nossas primeiras palavras diante de tudo que o Senhor faz por nós, deve ser para agradecer e não duvidar. Talvez nós precisemos passar por um tempo de silêncio, buscando ao Espírito Santo para louvar a Deus espiritualmente como Ele, que procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então não duvide de Deus, creia e agradeça a Ele por tudo. Interessante que o próprio Zacarias, ele chegou a dizer claramente no seu cântico, né? Logo no início, quando a ficha cai, não é? Que ele é o Todo-Poderoso, ele diz claramente, bendito seja o Senhor. Mas continua o texto dizendo, Deus de Israel. Hoje o Israel de Deus não é só a nação de Israel. Olhando para o lado espiritual, Pedro deixa bem claro que o povo convertido no mundo inteiro, que congrega em uma igreja local, porque é o marco da existência de um povo que cultua, exalta o Senhor e reconhece o motivo para o qual foi criado, torna-se, pela fé, herdeiros lá de Abraão, da fé no Deus único, todo-poderoso, criador, sustentador, se fez carne, habitou entre nós, que é Jesus. Esse povo é considerado povo de Israel, Israel espiritual, o Israel da fé. Então diz Zacarias, quando a ficha caiu, ele diz, bendito, louvado, exaltado, glorificado seja o Senhor, o Deus de Israel. Deus continua sendo o Deus de Israel como nação, como também do Israel espiritual, que é a sua igreja espalhada na face da terra. Então, queridos, participe dessa compreensão, desse louvor, tanto Maria como Zacarias, que diz claramente, toda a glória e honra pertence a Ele, ao nosso Criador, porque eles reconheceram que foi para isso que nós somos criados, para termos uma vida de glorificação a Deus. Interessante, pastor, que ainda falando sobre o canto de Zacarias, ele ficou mudo até que o seu filho nasceu. E quando o filho nasceu, ele, ao invés de falar alguma coisa a respeito do filho, falou alguma coisa a respeito do seu Senhor e Salvador. Porque bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, porque ele sabia que Jesus já estava a caminho no ventre de Maria. É verdade. Então Deus já estava enviando o prometido, e aí ele diz também que levantou uma salvação poderosa na casa de Davi. Por quê? Jesus veio da linhagem de Davi. É verdade. Né? A linhagem de Davi. E para nos livrar do inimigo, da mão todo que eles odeiam. Então ele falando de Jesus. O filho nasceu, João Batista, mas a glorificação foi para o Senhor. O Senhor. E quando João nasceu, houve, lógico que todos começaram a saber desses fatos, dessas histórias, não é? E existia, diz o texto lá em Lucas capítulo 1, verso 66, diz que havia uma interrogação. Que o que vem a ser? O que vem a ser? Será, né? O que será desse menino? Desse menino? O que será? E diz o texto que a mão do Senhor estava com ele. Então, motivo de glorificação a Deus quando um pai, uma mãe vê um filho desenvolvendo, não é? Nos caminhos do Senhor. Por isso, quando a ficha caiu em Zacarias, ele exalta. Bendito, louvado seja. Deve ter sido assim uma coisa assim que fantástica. Você, meu amigo, meu irmão, passa a glorificar, aproveitar esse momento de Natal, que é a vinda de Cristo a este mundo, para glorificá-lo, para
se voltar para Deus e entender que foi para o louvor da glória dele, não só para cantar, mas viver uma vida digna, e isso é motivo de louvor ao nosso Deus. É isso. Então, hoje nós estamos falando sobre as 3 mais lindas canções de Natal, do Natal de Jesus. Primeiro foi a canção de Maria, que foi o louvor da alma. Não é? Depois veio a canção de Zacarias, que foi um louvor do Espírito. Vamos aqui né? raciocinar aqui. Alma, Espírito, o que significa isso, pastor? Alma é aquela parte mais íntima da existência humana que Deus sopra no nariz de Adão e Eva de lá para cá. O ser humano tornou-se o quê? Se tornou o quê? Alma vivente. Isto é, o fôlego de vida é aquela parte que, se Deus tirar, a pessoa morre. Então, esse espírito é a parte que se relaciona com Deus. E Maria tinha um contato muito forte com Deus, ao ponto dela ser uma bênção nas mãos do Senhor. Não era qualquer uma pessoa. Certo religioso, que hoje é um cristão autêntico, falou: pastor, eu queria saber mais o que vocês pensam de Maria. Aí eu peguei esse texto, mostrei para ele. Falou: puxa, pastor, eu tinha uma compreensão errada, que os evangélicos falavam tão mal de Maria, mas não, muito pelo contrário, vocês que estão mostrando quem foi Maria. E hoje essa pessoa é um grande missionário. Então, onde queremos chegar? Maria é o exemplo de mulher, que todas as mulheres deveriam olhar para o exemplo de Maria. O que não pode é rezar para Maria, orar para Maria, porque ela já morreu. Ela está aguardando a ressurreição, como todos os demais que morreram em Cristo estão aguardando a ressurreição. Porque se pensarmos ao contrário, estamos ferindo os princípios bíblicos. Mas Maria, o exemplo de Maria, ficou para que todas as mulheres pudessem ver nela que ela foi uma mulher bem-aventurada, e assim se colocarem as suas vidas no altar do Senhor para ser uma serva como Maria, sem dúvida serão mulheres bem-aventuradas. Então já tivemos a canção da alma, que foi de Maria, a canção do Espírito, que foi de Zacarias. Agora nós vamos falar sobre um louvor do coração, que é o louvor que Simeão, que ele aguardou, ele pediu, né, que ele não morresse enquanto ele não visse o Filho de Deus. E é um texto, Ivone, que eu gosto muito. Ele diz ali em Lucas 2, de 29 a 32, ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Então, o Cântico de Simeão é conhecido pela expressão latina Nunc dimittis, que significa podes despedir em paz o teu servo. Então, Simeão acreditava na promessa de Deus em enviar o Salvador ao mundo. A sua confiança era tão grande que revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então, Simeão viveu cada minuto da sua vida esperando esse momento maravilhoso de conhecer o Messias. Por isso, ele se sentia realizado e pronto para morrer depois disso. Então, quando José e Maria chegaram ao templo com o menino Jesus, Simeão pegou nos braços. Olha que privilégio! Simeão pegou o menino nos braços, bem perto do coração, e entoou esse lindo cântico de louvor. Jesus ainda era bebê, mas com certeza ouviu as fortes batidas do coração de Simeão, louvando a Deus por seu nascimento. Também devemos nos emocionar no Natal, não pelas comidas, festas, presentes, mas sim pela salvação que veio ao mundo pela vinda do Filho de Deus. Então, aproveite nesse Natal e tire um momento para louvar a Deus, agradecendo por tudo que tem feito na sua vida. Louve a Deus de todo o seu coração. Simeão, ele teve essa convicção de que ele não morreria. Verdade. Antes de ver o Cristo do Senhor. E a emoção que ele teve quando pegou Jesus no colo, falou assim: agora pode me despedir, quer dizer, agora eu posso morrer. É verdade. Bonito, né? Interessante que quando olhamos para o cântico de Simeão, logo vem em mente quem era ele, quem foi ele, não é?
E lá no capítulo 2, verso 25 de Lucas, diz que havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem este justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava com ele. Que coisa tremenda, não é? Mostra também a sua atitude, esperou pela vinda de quem? Do Messias. Ele tinha convicção que ele não morreria fisicamente antes de ver o prometido de Deus. E você, como que está em relação com o prometido de Deus, que é Jesus? Nesse Natal, a quem você está comemorando? Não é? E diz também o texto no versículo 27, diz que a sua preparação ensinando pelo Espírito Santo a outros, consolando, dizendo que estava vindo aí o Messias. Eu creio que muitos zombaram dele, não é? E diz também o texto que era uma profecia, e por ser profético, ele conhecia as Escrituras, então ele esperava. E, meu amigo, sua esperança estava no Senhor, no Deus de paz. O versículo 29 diz: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua vontade. Já pensou? Ele tinha convicção, a certeza que Deus estava lhe honrando com esse privilégio de ver o Salvador. Então, e você? O que você deseja ver nesse restante de ano, no novo ano? Só mesmo pela direção do Espírito Santo que uma pessoa pode ter esperança de dias melhores, ter esperança que tudo aquilo que Deus promete na sua palavra venha se cumprir, e que possamos, neste Natal, refletirmos em tudo isso, nesses 3 cânticos de Maria, a sua alma, a sua consciência, que só Deus poderia, na sua grandeza, olhar para ela, para a humildade da sua serva, e conceder a ela aquilo que ela nem mesmo merecia, mas Deus viu nela e se agradou dela, e também se cumpriu nela a vontade do Senhor, como também em Zacarias, não é? Ele, quando entendeu que realmente Deus tinha muito a fazer na sua vida, ele bendizeu ao Senhor com o seu espírito, com essa parte de temor na presença do Senhor. E agora vem Simeão, de coração, que significa sentimento, não é? Entender que Deus realmente sempre agiu e há de agir na vida daqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, gente, Natal é tempo de louvor, de reunir a família, de junto com a família agradecer a Deus. Fazer como Maria, que louvou a Deus com a sua alma, Zacarias, que adorou em espírito, em verdade, Simeão, que agradeceu de todo o seu coração. Nós devemos também ter essas canções de louvor. Amém. Devemos celebrar a Jesus por sua vinda ao mundo. O nascimento de Jesus foi cheio de louvor e de adoração. Por isso o Natal deve ser cristocêntrico, pois ninguém há tão importante, digno do louvor como Jesus, que nasceu de uma maneira tão simples, mas que impactou o mundo para o resto, né, dos seus dias. Então o Natal deve ser uma festa de louvor. E assim sendo, sem dúvida, um feliz Natal. É o que nós vamos ouvir agora. Amém. A música que Amém. Diz exatamente isso. Nós vamos agora ouvir uma música e celebre a Deus através deste louvor. Amém.
Linda canção, né? Quanta euforia dia de Natal. Que realmente o Senhor possa trazer essa alegria para o nosso coração. Olha, eu fico encantado porque é tremendo. Quando olhamos, meditamos nesses 3 personagens bíblicos, só nos resta dizer obrigado, Senhor. Vamos ver quem está conosco, Vamos pastor lá. Rinaldo. A Rita, Ô, nossa minha cunhada. em Boa noite, Recife. irmãos. Feliz Natal. Amém. Wellington, boa Recife, noite a meu todos os sobrinho. irmãos. Walter Luz, Que Deus Deus te abençoe vocês. abençoe. Israelita Almeida, boa noite. Deus te abençoe, Mandamos Lita. um abraço para o Leandro, que está completando 4 É anos verdade, de casado. Tá, casados, Lita? é. Fala para ele. A Israelita diz: recebi a visita do primo Timóteo e da sua família. As crianças estão Já lindas. falaram pra mim, Nossos eles netos mandaram são lá a lindos, foto. nós vimos. Irmã Maria Mendes, Feliz Natal, Oi, estamos com irmã saudade. Maria! Agora, a partir da semana que vem, já estamos em Três Lagoas, vamos passar o ano. Vem virar o ano conosco lá na Quarta Batista. Aguardamos vocês, tá Tia bom? Ana Flora, Poca Olha, Fernandes, lá em Feliz São Natal Paulo, a todos que Campinas, participam dessa live. Que lindo, que Um abraço, lindo. tia, um Feliz Natal para a senhora, para o tio Moisés, exemplo para a nossa família. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Desejamos a todos que Deus possa atender as petições, as orações de vocês. E desejamos a todos vocês, o que, Ivone? Um Feliz Natal! Que Deus abençoe a todos, queridos. E até terça, se Deus assim nos permitir. Amém, amém, amém.